Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia! Louvado seja Deus. Vocês estão bem? Louvado seja Deus. Muito feliz de ver todos vocês aqui nessa noite fria. Mas fico feliz vocês terem vencido esse frio. Abra a Bíblia de vocês comigo, por favor. Apocalipse 3, versículo 14 até o 22. Apocalipse 3, versículo 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, seus olhos, e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que amo. Vocês estão rindo, né? Porque eu errei, né? Aquele que nunca errou um versículo, que atira. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Pai, que nessa noite
a gente tenha de fato uma palavra do céu para nós. A minha oração é a mesma de sempre, Pai, que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja simplesmente um canal para falar aquilo que a sua igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, nós estamos lendo essas cartas a essas igrejas em Apocalipse. É óbvio que não daria para a gente falar de todas as 7. Gostaria muito. Mas eu também acho que ficaria algo muito longo para a gente poder, enfim, destrinchar. Então nós falamos sobre Esmirna, sobre Éfeso e agora sobre Laodiceia. A carta de Laodiceia é uma carta bem peculiar, porque é uma carta, ou melhor, era uma igreja que não teve nenhum elogio. De todas as 7, a única igreja que não teve elogio. Assim como Esmirna não teve crítica, Laodiceia não teve elogio nenhum. Só que também é uma carta que às vezes a gente não conhece de ler. Talvez você nunca leu esse trecho de Apocalipse que a gente leu agora. Mas você já ouviu alguém falar ou pregar sobre alguém que não é nem frio nem quente? Esse trecho a gente já ouviu. A gente já ouviu o versículo: eis que estou à porta e bato. De repente, talvez, a gente não saberia dizer onde estava. Agora você já sabe. E para mim esse que é um grande problema, porque a gente às vezes reproduz só o que a gente ouve. E não tem uma certa compreensão melhor daquilo que o texto tem a dizer. Que Jesus me ajude nessa noite a ministrar algo que te traga uma clareza em relação a essa carta. Mas vamos lá, só para você entender um pouquinho sobre Laodiceia. Laodiceia também foi uma igreja fundada por Paulo durante as suas viagens missionárias na Ásia Menor. Obrigado. Laodiceia era uma cidade extremamente importante no seu contexto geográfico. Ficava entre 3 importantes rotas comerciais. Então era uma igreja rica, ou melhor, era uma cidade rica. Laodiceia tinha uma riqueza econômica muito grande. Só para você entender um pouquinho da história de Laodiceia, nem sempre era chamada Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que nos tempos do Antigo Testamento era chamada de Dióspolis, que do grego significa cidade de Deus. Por que mudou para Laodiceia? Porque um rei chamado Antíoco II, ele estava numa campanha invadindo diversas regiões, um rei sírio. E quando ele chegou próximo da cidade de Laodiceia e ele ia destruir Laodiceia, a esposa dele falou: não destrói não, porque eu gostei demais dessa cidade. Gostei muito dessa cidade. Então não precisa destruir. Eu quero que você dê essa cidade para mim, de presente. Então Antíoco II tinha ali um dilema: ou ele destruiria a cidade,
Só que se ele destruísse a cidade, a esposa dele não teria um porquê ter se apaixonado por ela. A esposa se apaixonou pela cidade, pela beleza da cidade. Então, se ele destruísse isso, a esposa de repente não iria mais querer a cidade. Então, ele teve a brilhante ideia de adular os moradores e o governo daquela cidade. Então, ele levou aquadutos para aquela cidade, ele levou piso para aquela cidade, pavimentação para aquela cidade, rede de esgoto para aquela cidade. Ele levou uma escola para aquela cidade. Ele levou um templo para aquela cidade. Então ele foi meio que reconstruindo a cidade ao ponto da população falar: rapaz, depois que esse camarada chegou aqui, o negócio melhorou. Então ele conseguiu conquistar a cidade não com a guerra, mas com infraestrutura. Depois de ter conquistado essa cidade dessa forma, ele rebatizou o nome da cidade de Laodiceia, em homenagem à sua esposa, que era Laodice. E Laodiceia significa, diferentemente de Dióspolis, Laodiceia significa aquela que julga. Então a cidade que antes era a cidade de Deus, passou a ser a cidade que julga. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então em Laodiceia foi ali construído uma importante escola de medicina. Só para você saber, é de Laodiceia que foi originado o colírio. Tinha uma importante escola de medicina oftalmológica em Laodiceia. Entende por que Jesus fala assim: você é cego, compre de mim colírio? Sabe, Jesus não fala nada em vão. Em Laodiceia tinha uma grande escola oftalmológica que ficou conhecida por desenvolver esse colírio. Também era conhecida por produzir uma lã especial preta, brilhosa. Tudo que era da mais alta moda da época saía de Laodiceia. Como que é o nome daquela cidade que tem lá no norte? Que é da Sulanca? Não tem uma cidade que fabrica jeans aqui no Brasil? Que tudo que de jeans vem de lá? Caruaru, exatamente. Tudo que é de jeans vem de lá. Não importa se é do Brás ou se é da alta costura aí. Então, Laodiceia é esse tipo de cidade. Tinha dinheiro na cidade. A maioria dos seus cidadãos eram ricos. Diferente de Esmirna. Esmirna era uma cidade rica onde os cristãos eram pobres, lembram? Laodiceia era uma cidade rica onde os cristãos também eram ricos. Então a igreja de Laodiceia não precisava ficar falando para os irmãos, fazer um levantamento aí, porque tinha muito dinheiro. Entrando na carta, assim como nas outras cartas, Jesus ele começa dizendo quem ele é. Então ele diz: eu sou o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sou eu. Esse sou eu. E agora, Laodiceia, que eu me apresentei para vocês saberem quem é que está falando com vocês, eu vou falar para vocês o que eu vejo de errado aí na igreja. E a crítica que Jesus faz para eles começam assim: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, dentro daquilo que vocês já ouviram sobre isso, ser quente é uma coisa boa, sim ou não? Ser frio é uma coisa boa, sim ou não? Dentro de tudo aquilo que vocês já ouviram.
Quando você olha e fala bem assim, que fulano está frio, é algo bom? Você olha e diz assim, não, fulano é realmente um homem fervoroso no espírito. Alguém fervoroso no evangelho. Ou você olha e fala assim, não, fulano esfriou no evangelho, continua, está frio. Dentro do nosso linguajar evangélico, ler isso daqui, a gente entende que o bom é ser o quente e o ruim é ser o frio. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu conheço as suas obras, eu sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Seria muito bom se você fosse ou frio ou quente. Mas você não é nenhum nem outro. Para a gente entender esse versículo, é preciso a gente dar uma olhada no mapa de Laodiceia. E é esse daí, ó. Isso aqui é um mapa das 7 igrejas da Ásia. Vocês conseguem ver cada pontinho vermelho desse? Sim? Cada palavra em vermelho é uma das igrejas. Então, cada palavra em vermelho é uma das igrejas. Ó, João estava aqui, ó. Tá vendo aqui? João estava aqui. E João daqui, dessa ilha, escreve para as igrejas. Coloca a outra, Raquel, agora, mais próxima. Aí a gente tem agora, só para vocês verem, onde Laodiceia está localizada. E ela está bem no meio de 2 cidades. Ela está no meio de Hierápolis, que fica ao norte, e Colossos, que fica ao sul. Colossos é a mesma cidade que Paulo escreve aos Colossenses. Para a gente entender o que é ser frio ou quente, a gente precisa ver isso. Porque Hierápolis, a cidade de Hierápolis, possuía e possui até hoje uma das fontes de águas quentes na região da Turquia. E Hierápolis é essa cidade aí, ó. Fontes de águas quentes onde as pessoas iam para se tratar de doenças. A cidade de Colossos, por sua vez, ficava fontes de águas frias. Em grego, essas fontes são chamadas de Pamukkale. Pamukkale significa castelo de algodão. Por que é assim bonitinho, branquinho? Então a gente tem a cidade de Hierápolis em cima, que tem fontes de águas, fontes de águas quentes. E a gente tem a cidade de Colossos ao sul, que tem as fontes de água fria. Por ter essas 2 cidades tão perto, Antíoco, quando chega na cidade e vê que não tem um bom saneamento básico, Antíoco pega e constrói um aqueduto de Hierápolis para Colossos, ou para Laodiceia, e de Colossos para Laodiceia. Só que quando as 2 águas chegam em Colosso ou em Laodiceia, o que acontece? Quando a água quente desce de lá e a água fria vem de cá, toda a água de Laodiceia era morna. Então a água de Laodiceia era extremamente benéfica para a confecção dos remédios que eles faziam. Só que era extremamente ruim para beber. Por isso que Jesus ele começa a usar essas analogias. Uma outra coisa que Jesus fala sobre essa cidade é assim: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Como eu falei anteriormente, Laodiceia tinha uma fábrica que produzia uma lã negra extremamente cara. Escola de medicina,
E mesmo assim, Jesus está dizendo assim: você produz a melhor lã, mas está nu. Você produz o melhor colírio, mas está cego. A sua cidade é uma das mais ricas, mas mesmo assim é pobre. Agora, o que a gente pode aprender com essa igreja aqui? Algo que possa fazer sentido para nós hoje. A questão é que ser frio ou quente, no contexto da carta a Laodiceia, não era um problema. O problema era ser morno. Ser frio ou ser quente seria de fato um benefício. Porque as águas quentes de Hierápolis eram usadas como spa para tratamento de cura. Eu sei que de repente você sabe disso. Mas a água quente, ela melhora a nossa circulação sanguínea. Ela melhora a oxigenação dos nossos músculos. A água quente, ela traz relaxamento para o nosso corpo. Sabe quando você chega do trabalho quebrada, e você toma um banho quente, você não relaxa? Isso que é água quente. A água fria, por sua vez, tinha a qualidade, ou tem a qualidade, de nos prevenir contra gripes, contra resfriados, contra melhora um relaxamento muscular, libera impulsos elétricos que tem um efeito antidepressivo em nós. O Zé trabalha na área da saúde ali, ele pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Agora, quando um jogador ou um atleta tem algum espasmo muscular, o que ele faz para relaxar? Gelo. Jesus está dizendo para Laodiceia o seguinte: você não está sendo quente o suficiente para oxigenar quem está perto de você. Você não está sendo quente o suficiente para trazer relaxamento àqueles que estão tensos. E você também não está sendo frio o suficiente para prevenir de doenças que podem acontecer. E nem frio o suficiente para agir como antidepressivo ou relaxante para aqueles que estão estressados. Você tem se misturado ao ponto, Laodiceia, que no único efeito que você causa é ânsia. Você não tem servido nem para curar aqueles que estão doentes e nem para relaxar aqueles que estão estressados. Você só tem servido para causar enjoo em quem está perto de você. O que Jesus estava falando para eles, e eu quero que isso faça sentido para você hoje, é que assim, eu não estou chamando vocês para que causem náuseas em quem anda perto de vocês. Eu não te chamei para ser morno e causar ânsia de vômito em quem anda contigo. Eu chamei você para ser uma igreja que cura as pessoas que estão ao teu lado, para ser uma igreja que salva as pessoas que estão ao teu lado, para ser uma igreja que liberta as pessoas que estão ao teu lado, para ser uma igreja que veste aquele que tem frio, para ser uma igreja que alimenta aquele que tem sede, para ser uma igreja que alimenta o que tem fome e sacia o que tem sede. É essa igreja que eu quero que você seja. O que Jesus fala para nós aqui, através da carta de Laodiceia, é o seguinte: será que as pessoas que andam ao nosso redor têm sido curadas ou enojadas com o nosso evangelho? Será que as pessoas que andam ao nosso lado têm sentido realmente um poder de cura, seja da água quente ou da água fria? Ou será que ela tem sentido náuseas da água morna? Dentro do contexto de Laodiceia, o problema não é ser frio ou ser quente, o problema é ser morno. Eu não chamei vocês para ser morno. Eu chamei vocês para que use o calor que vocês têm para curar. Use o frio que vocês têm para curar, mas não se misturem. E assim como nas outras cartas, Jesus termina com uma promessa.
Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me no trono do meu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A promessa de Jesus para a igreja de Laodiceia, que se estende para nós, é que a gente vai se assentar com Ele no seu trono. E nós vamos reinar com Ele durante toda a eternidade. E aí o problema é que lembra que eu falei no início que antes a Laodiceia era chamada de Dióspolis, cidade de Deus. Depois passou a ser chamada de Laodiceia, cidade que julga. Esse que é um B.O. da nossa igreja hoje. A gente precisa se tornar muito mais a igreja de Deus do que a igreja que julga. O que causa ânsia no mundo é um julgamento prepotente da igreja. Mistura-se a água quente do evangelho com a água fria da soberba e acha que é o santo. E aí a gente passa mais tempo apontando o dedo, acusando, blasfemando, condenando, e menos tempo ajudando, amando, evangelizando. Então quando a gente se mistura, causa ânsia. Mas Bruno, que a gente possa de fato deixar de ser aquele que julga para voltar a ser aquele que é de Deus. Porque enquanto aquele que era de Deus, de repente não tinha toda a riqueza que tinha, mas tinha Deus. Que a gente possa de fato aprender com a igreja de Laodiceia a não ser morno como ele foi. Que em nome de Jesus a gente consiga ser de fato ou fria ou quente. Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos por um minuto. Eu acredito muito que enquanto a gente for aquele que julga, vai ser bem difícil da gente se assentar com Jesus no seu trono. A gente estava na aula na terça-feira e a gente estava discutindo quase isso. Que é quando Jesus ele diz assim: prostitutas e publicanos entrarão primeiro que vocês. Ele falando para os fariseus, para os religiosos da época, entrarão primeiro que vocês no reino de Deus. Eu acho que enquanto a gente passa tanto tempo sendo morno, tem gente lá fora pedindo perdão pelos pecados que cometem. Quando a gente passa tempo aqui dentro, sendo morno, tem gente cometendo os piores pecados do mundo e pedindo perdão. E esse que comete os piores pecados do mundo e pede perdão, alcança a misericórdia. Gente, sabe, eu não sei se você conhece, mas eu conheço. Tem crente que passa mais tempo falando da vida dos outros do que falando de Jesus para os outros. Não sei se você conhece gente assim. E aí o problema é assim, que enquanto a gente está falando mal da vida do outro que está pecando, o
outro, de repente, entra em casa, fala: Jesus, me ajuda a parar com isso. Eu fiz de novo, mas amanhã eu quero tentar não fazer de novo. E a gente está aqui no alto da nossa soberba, dizendo assim: é pecador, vai morrer, tem que ir para o mármore do inferno, vai para o quinto dos... E o cara está lá: Jesus, me ajuda. Pequei de novo. Olha, bebi de novo, fumei de novo, errei de novo, traí de novo. Mas me ajuda a parar com isso. E a gente está aqui dizendo assim: olha, sendo morno, não é nem quente para ajudar a curar e nem frio para relaxar. Sendo morno, só apontando o dedo. Enquanto ele está dentro de casa dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da tua glória. Eu sei que eu estou muito errado, Jesus, mas eu quero não errar mais. Que em nome de Jesus a gente saia daqui hoje entendendo que a gente precisa ser ou frio ou quente. Feche os seus olhos por um minuto, vai. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Será que você pode levantar suas mãos e dizer isso? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei.
Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Tu és santo, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Para eu finalizar o sermão de hoje, olha o que João diz no último capítulo da Bíblia. Eu já vou finalizar dando a bênção apostólica. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Fome você não vai passar lá, meu. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve irão acontecer. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo.
Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore. Então me disse: cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. É só eu que fico arrepiado quando eu leio essas coisas. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo a praticar imundícia. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a se santificar-se. De novo ele diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Felizes os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Ficam de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Ei, se tem gente que fala que o gay não vai entrar no céu, o mentiroso também não. E vai chupando essa manga embora para casa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, o resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos vocês que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará pragas descritas neste livro. Se alguém tirar algo, Deus também tirará. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Ei, Jesus está voltando. O que eu li para vocês é o spoiler do fim dos tempos. A gente aprendeu sobre as cartas das igrejas, mas João escreveu no último capítulo da Bíblia dizendo: eu estou voltando. Jesus está dizendo: eu voltarei em breve. Eu estou chegando. Guarde as palavras desse livro, permaneça fiel às profecias desse livro. E para finalizar ele diz: a graça do Senhor Jesus, levante suas mãos. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. A graça de Deus seja com todos vocês. Ele vem sem demora. E nós vamos dizer lá no céu: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Jesus, teu nome é força, é fôlego. Quem é que vai subir com a gente para declarar a santidade daquele que é eterno e que reina para sempre? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir.
que você pode declarar: Santo, Santo, Santo? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que há de vir. Ei, Ele está voltando. Ele está voltando. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Aleluia! Estenda suas mãos assim. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem tenha feito sentido para nós, Pai. Que a gente saia daqui hoje entendendo que a gente precisa ser quente o suficiente para trazer cura para quem anda do nosso lado, e frio o suficiente para trazer refrigério para aqueles que estão cansados e estressados. Mas que a gente nunca mais, se um dia nós formos, que a gente nunca mais se torne morno ao ponto de ser aquele que julga. E é com esse espírito, Pai, que eu libero a bênção apostólica sobre a Tua igreja, dizendo que a graça de Deus, que o amor de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos e todas, não só hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Aplauda ao Senhor. Vá em paz, que Deus te abençoe e até domingo.